Oi, gente, vamos caminhar mais um pouquinho na história de Acabe e Josafá. Na verdade, nós temos aí um personagem novo. Vocês lembram que personagem é esse? Zedequias? Não, já falamos de Zedequias. Esse cara aí é um profeta mau. Ele vai aparecer de novo na nossa história aqui. Mas nós vamos falar do profeta Micaías. E para quem não sabe o que significa Micaías, significa quem é como o Senhor. É uma pergunta. Quem é como o Senhor? É uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta em que não se precisa dizer a resposta. A resposta está embutida na pergunta. É uma pergunta aí que vem com um pouco de ironia. Quem é como o Senhor? Qual é a resposta? Ninguém. Ninguém é igual ao Senhor. Então Micaías significa isso. E nós vamos ver aqui o que Micaías fez ali quando chegou na presença do rei Acabe. E nós vamos estudar, vamos ler aqui, eu vou explicar os detalhes do versículo 14. Então abra sua Bíblia, 1 Reis 22, primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 14 até o versículo 28. Vamos caminhar, é um trecho um pouco mais longo, tá bom? Então acompanhe a leitura, não se perca. Se você está distraído, pausa o vídeo, vai lá, lava o rosto, se concentra e depois volta, tá bom? Então, para você não perder o que a palavra de Deus está dizendo. Não é o pastor que está falando aqui, claro, eu estou falando, mas o que eu estou falando é o que está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é importante para a nossa vida. Nós precisamos aprender, guardar no coração a palavra do Senhor para que não vivamos em pecado, para que não nos distanciemos do Senhor. Então é importante nos concentrar. Se você não está aí muito bem, pausa o vídeo e vai assistir depois, então. Tá bom? Mas se você está comigo, joia! Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis 22, a partir do versículo 14. E esse trecho, nós vamos caminhar, para este trecho, eu formulei uma mensagem central baseado aí na vida de Micaías, né, no seu testemunho. E a mensagem central é: o servo de Deus fala a verdade. O servo de Deus fala a verdade. Em contraste com o... Quem é na aula passada? O ímpio. O ímpio se deleita na mentira. O ímpio se deleita na mentira. Mas o servo de Deus fala a verdade. Acabe adorava ouvir coisas a seu respeito, coisas favoráveis a seu respeito. Só que essa não era a verdade. Agora Micaías entra na história e ele vai falar a verdade para o rei Acabe. E mais uma vez o rei Acabe vai mostrar que ele não gosta da verdade. Mas mesmo assim, o servo de Deus, se você que está me assistindo, se você é servo do Senhor, você deve sempre falar a verdade, tal como Micaías falou. Acompanhe a leitura no versículo 14. Vou ler aqui o versículo 13 para poder contextualizar. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras do profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Ou seja, o rapaz que foi buscar Micaías chegou e falou: o pessoal lá está profetizando, entre aspas, o que é bom acerca do rei. Você tem que falar coisas boas, tá bom? Você tem que seguir a cartilha aqui e mentir. Falar coisas boas e mentir a favor do rei. Tá combinado? Isso até soa como uma ameaça. Vamos ver isso mais para frente. Então Micaías foi ali trazido à presença do rei e o rapaz, o mensageiro que foi chamado, disse aí: ó, Micaías, o pessoal lá tá favorável ao rei. Você tem que falar a mesma coisa. Aí, qual é a reação de Micaías? Qual é a preocupação do servo de Deus? E Micaías era um servo do Senhor, era um profeta do Senhor, falava a palavra do Senhor, estava na sua boca, no seu coração. Ele respondeu no versículo 14:
Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Olha aqui o comprometimento dele. Ele estava comprometido com o quê? Com agradar o rei com mentiras? Ele não queria agradar o rei com mentiras. Ele iria falar o que o Senhor colocasse na sua boca. Esse era o comprometimento de Micaías, o servo de Deus que falou a verdade. E a nossa mensagem, o servo de Deus fala a verdade. Vamos lá, veja aí o versículo 15. É muito legal esse pedacinho aqui. Muito interessante ali a jogada de palavras, a forma como Acabe olha para o que Micaías fala. Acompanha a leitura, versículo 15. E vindo ele ao rei, vindo Micaías ao rei Acabe, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Ué, mas ele acabou de falar o que é bom, acabou de falar o que os outros profetas disseram, não foi? Não está batendo aí a mensagem? Ele está falando, vai lá, rei, vai lá que você vai ser vitorioso. Só que o texto não demonstra que um sarcasmo, que é um sarcasmo, é esse tom que eu utilizei com vocês. Falou, vai lá, rei, vai lá, vai dar tudo certo, vai dar certinho. Vai lá, vai lá. Ah, se eu sair, se as nuvens estão todas cinzentas e eu sair de casa sem levar guarda-chuva, vou me molhar ou não? Não, vai lá que você não vai se molhar não, não vai. Que isso, imagina. Tá vendo? Sentiram aqui o sarcasmo na minha fala? Eu acho que Acabe também sentiu aí um certo sarcasmo na fala de Micaías. Por quê? Porque o próprio rei sabia que essa palavra, ele era um profeta que nunca trazia uma palavra favorável. E não era culpa de Micaías, era culpa do próprio Acabe, que estava distante de Deus, que era um rei ímpio. E só ouvia paulada de Deus para ver se ele mudava do seu caminho. Ele nunca mudou. Nós vimos aí Elias falando, outros profetas falando, e Acabe nunca mudou, nunca se arrependeu, nunca mudou de direção. Sempre manteve a idolatria. Então a culpa era de Acabe, não era de Micaías. E aí Micaías usa esse artifício aí, ó, vai lá, sobe, vai dar tudo certo. Vai lá, vai triunfar contra os sírios. Aí Acabe percebeu e perguntou para ele. O rei lhe disse, versículo 16, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Ele perguntou, Micaías, quantas vezes eu te pedi para você falar a verdade? Ele sabia que o que Micaías estava dizendo não era a verdade. Sabia ali desse tom sarcástico. Falou, não é, eu estou te pedindo, fala a verdade. Aí Micaías responde, a verdade. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. O que isso significa? Falou, eles não têm rei. Eles não têm líder. Onde estava o líder deles? O líder deles morreu. Nós vamos ver aqui, seguindo a história. O líder deles vai morrer. Se subir, o que ele viu, qual foi a visão de Micaías lá na frente, já que ele estava falando acerca do futuro. Se o rei Acabe subir contra os sírios lá em Ramote Gileade, o que vai acontecer? Aí Micaías viu lá na frente, viu o futuro. E disse, olha, o que eu vi foram ovelhas que não têm pastor. São como ovelhas que não têm pastor, não têm líderes. Não tem líder. Por quê? Porque o líder havia morrido. Segue a leitura aí. Olha a reação do rei Acabe, versículo 18. Então o rei de Israel disse a Josafá, estavam lá os dois sentados, falou, ó, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Aqui mais uma vez o sarcasmo, aqui ó, não te falei que esse profeta aí nunca fala o que é bom a meu respeito? Não te falei? Para que você queria que eu trouxesse esse cara? A gente vai subir contra em Ramote Gileade contra os sírios, mas esse cara só veio trazer má notícia. Percebam
que Micaías continua a sua fala. Ele demonstra de onde vem essa visão, quem formulou tudo isso, que foi o próprio Deus. Acompanhe atentamente, acompanhe para não perder os detalhes. A história de Elias, a história aqui dos reis de Israel, são histórias cheias de detalhes. Se você perder, você vai achar isso aí é chato, não tem interesse nenhum. Mas se você se atentar aos detalhes, você vai ver os contornos de tudo isso, Deus agindo ali de modo vívido, de modo colorido até. Tá bom? Versículo 19, Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Mais ou menos assim. Deus formou ali um conselho, pessoas à sua direita, à sua esquerda, os exércitos aqui, o exército do céu. Nós não sabemos se são anjos, só diz que são exército do céu. Em outras passagens, exército do céu é atribuído, essa expressão é atribuída a anjos. Nós não sabemos se aqui são anjos, pode ser que sim, pode ser que não, não muda a figura, mas ele, como se Deus tivesse feito isso, reuniu ali um conselho, reuniu ali os seus amigos, as pessoas ao seu redor. Imagina você, reunindo, você precisa de conselho. Então, o que eu vou fazer nessa circunstância? Eu vou reunir os meus amigos, as pessoas que eu confio, e vou pedir conselho. Foi mais ou menos o que Deus fez na visão de Micaías. Isso não necessariamente aconteceu lá no céu, não é a visão de Micaías para formular sua profecia contra o rei de Israel, o rei Acabe. Vamos lá. Perguntou o Senhor no versículo 20, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Versículo 21. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com que? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Olha que interessante. Um espírito mentiroso na boca dos profetas. Isso acontece? Acontece sim. Esse espírito, na visão de Micaías, tomou ali conta da boca dos profetas e eles profetizaram, por assim dizer, a mentira. Olha só que interessante. Nós podemos atribuir essa mentira aí, podemos atribuir essa circunstância ao Espírito. Foi um Espírito que foi lá e fez tudo isso. Mas olha que interessante a soberania de Deus. Lembrem-se que a nossa história aqui de todo o ministério de Elias enfatiza que Deus é soberano e controla todas as coisas. Todas as coisas, inclusive os profetas mentirosos. Onde está escrito isso? No versículo 23. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Olha só, quem estava controlando tudo isso? Quem estava por trás ali, no controle, na supervisão, realizando todos esses atos que aconteceram na vida do rei Acabe, mostrando que ele é o Senhor e ele controla absolutamente tudo, e tudo faz segundo a sua vontade. O próprio Deus. O próprio Deus estava por trás de tudo, controlando cada detalhe. Nós podemos aqui dizer que Deus mentiu? Absolutamente não. Não podemos dizer que Deus mentiu. Deus não faz o que é mal. Tiago vai falar isso. Deus não faz o que é mal, mas ele controla todas as coisas, inclusive os maus. Tá ok? Lembrem-se disso. Não é algo fácil de se compreender, mas se você aceitar com alegria esta verdade de que Deus controla tudo, inclusive o mal, e ele está por trás de
tudo o que acontece no universo, e o mal não foge dos seus planos, dos seus propósitos, ele inclusive os usa, se você aceita essa verdade, mesmo às vezes sem entender, você se aproxima mais de Deus, é um aliado de Deus, está do seu lado, o seu coração é confortado e consolado com essa verdade. Eu prefiro estar do lado de Deus, sabendo que Ele controla tudo, e mesmo que algum amigo meu, algum parente pegue o coronavírus, Deus está controlando tudo. Mesmo que alguém da minha família se vá ou já foi por causa do coronavírus, o Senhor está por trás de tudo. E o Senhor é bom, o Senhor é soberano, o Senhor me ama. Eu que sou um servo do Senhor por meio de Jesus Cristo, eu sei que tudo que o Senhor faz para mim é bom. Eu posso não entender, eu não entendo o que Deus está fazendo, mas eu aceito isso com alegria, com humildade, sabendo que o meu pensamento é menor do que o de Deus. Suas motivações são inescrutáveis. Uma palavra nova para vocês. Inescrutáveis. Não se pode entender. Não se pode pôr sob escrutínio. Inescrutáveis. Então eu aceito com humildade e alegria. Doce humildade. A soberania de Deus. E aqui nós vemos também ela em ação. Tá bom? Versículo 24. Versículo 24. Micaías acabou de falar, aí no versículo 24 vai acontecer um negócio inesperado, olha só. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse, olha só o que ele fez. Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor que para falar a ti? Estava aqui afrontando o profeta de Deus, Micaías. Falou, agora descobre aí, de onde saiu o profeta que veio pôr espírito mentiroso na minha boca. Olha só a reação de Micaías. Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Isso aqui significa o seguinte, uma pessoa quando estava se escondendo ali da lei, da aplicação da lei, da polícia, vamos dizer assim, não existia polícia naquela época. Quando estava se escondendo, ela se escondia de casa em casa. Lembra uma pessoa que fez isso? Um rei que fez isso? O rei Ben-Hadad. Volte lá alguns capítulos e veja. Ben-Hadad, quando estava se escondendo, quando ele perdeu a guerra lá para Acabe, ele ficou se escondendo de casa em casa, para ninguém achar ele, para que ninguém soubesse onde ele estava. Então, Micaías está dizendo, Zedequias, você vai fazer a mesma coisa, você vai ficar se escondendo, com medo de morrer, um medo de ser punido. Olha aqui, versículo 26. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós, todos os povos. Micaías ainda desafiou, você vai à batalha, mas se você voltar em paz, o que eu disse não era de Deus. É claro que ele sabia que era a palavra de Deus, estava apenas utilizando um argumento retórico ali para falar, você vai morrer. E o que eu disse é sim, do Senhor. Tá? Então nós vemos aqui, na nossa mensagem central, que o servo de Deus fala a verdade. E existem duas circunstâncias que o servo de Deus fala a verdade. E nós vemos essas circunstâncias na experiência aqui de Micaías. O servo de Deus fala a verdade sob ameaça. Ele foi ameaçado ali no começo, quando o servo disse para ele, melhor você falar bem acerca do rei. Senão, estão todos os profetas falando bem acerca do rei. Na verdade, a ameaça de estar só na presença do rei e ter que trazer uma palavra ruim já era algo perigoso, era um risco muito grande. Mas mesmo assim, Micaías mostrou o seu comprometimento com a verdade. E ele falou a verdade sob a ameaça, sob o risco de ser preso, e o que acabou acontecendo. Mas ele falou a verdade, seu comprometimento com a verdade. Por quê? Porque o servo de Deus fala a verdade mesmo sob ameaça. Veja a sua Bíblia aí,
homens de Deus falando a verdade sob ameaça. No livro de Atos, no capítulo 4, Pedro e João diante do Sinédrio. O que era o Sinédrio naquela época? O Sinédrio era o tribunal, era o STF dos judeus. Sim, sim. O Sinédrio naquela época era o STF, o Supremo Tribunal Federal dos judeus. E quais eram as acusações contra Pedro e João? Eles estavam pregando o Evangelho. Eles estavam dizendo o quê? Dizendo que quem matou Jesus? Jesus acabou de morrer, ressuscitou e foi para o céu. Acabou de acontecer isso. Faziam poucos anos que isso aconteceu. Cerca de 3 ou 4 anos que isso aconteceu. E aí, o Pedro e João estavam no STF sendo acusados de colocarem a culpa nos ministros. Ali, ó, foram vocês que crucificaram, vocês mataram o Messias, vocês mataram o Salvador do mundo. E, claro, obviamente, dizendo isso, pregavam o Evangelho. E qual era o que o STF, o que o Sinédrio queria fazer? Silenciá-los. Sim, o STF queria calar a boca de Pedro e João. O Sinédrio queria calar a boca de Pedro e João. Esse era o objetivo deles. Fosse pela morte, matando-os, ali pela pena capital, pena de morte ou de alguma outra forma. Mas qual foi a reação de Pedro e João diante do STF? Eles ficaram, não, a gente vai ficar quietinho, nós vamos parar de falar, não vai acontecer mais nada, deixa a gente ir. Foi essa a reação? Porque Pedro e João, assim como Micaías, tinham um compromisso com a verdade. E eles falavam, porque o servo de Deus fala a verdade. Vejam aí no versículo 18 até o 21. Atos 4, 18 a 21. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em no nome de Jesus. Então, qual que era a ordem do Sinédrio para Pedro e João? Ó, quietinhos, fiquem quietos. Não ensine no nome de Jesus. Para de falar acerca de Jesus, evangelho, quietos. Não quero ouvir mais nenhum pio de vocês sobre esse assunto. Qual foi a reação deles? Eles não tiveram medo, porque o servo de Deus fala a verdade, mesmo sob ameaça. E essa era a ameaça deles. Versículo 19, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, essa foi a resposta de Pedro e João. Ó, importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens, como Pedro disse lá atrás. Ó, julgai se é justo. Eu vou obedecer o que Deus me mandou ou o que vocês estão me mandando. Eu vou continuar falando. Mesmo sob ameaça de vocês, nós vamos continuar falando a verdade do Evangelho. Homens valorosos, homens que tinham um compromisso com a verdade, eram servos de Deus. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Eles acabaram sofrendo a pressão popular, o Sinédrio sofreu a pressão popular, eles deixaram Pedro e João irem porque eles estavam com medo de que o povo se rebelasse, já que muitas pessoas estavam se convertendo graças à coragem e à verdade que João e Pedro traziam ali, o Evangelho do Senhor. E Micaías também falou, o seu compromisso com a verdade foi até sob perseguição. Então, o servo de Deus fala a verdade mesmo sob perseguição física. O que aconteceu com Micaías? Ele foi preso, jogaram ele no cárcere. Não é aquela prisão onde tem televisão, não. O cárcere era um lugar escuro, não havia sol, sujo, cheio de rato, barata, às vezes passava o esgoto por ali. Esse era um lugar
onde ficavam os presos, e Micaías foi jogado lá. Por quê? Porque ele teve um compromisso com a verdade e falou a verdade. Então, ele falou a verdade mesmo sob perseguição. E eu digo para vocês, meus queridos, abram a Bíblia aí em 2 Timóteo 3, no versículo 12. 2 Timóteo 3, no versículo 12. Nós temos várias pessoas que sofreram perseguição na Bíblia e ao longo de toda a história. Várias pessoas. Nós podemos citar o próprio Senhor Jesus, que foi morto porque falava a verdade. Qual era a verdade que tanto incomodava os judeus, os mestres religiosos, os líderes naquela época? Jesus falava que ele era Deus. Isso incomodava eles, porque na cabeça deles nenhum homem poderia atribuir a si a divindade, mas Jesus falava que ele era Deus, e de fato ele era Deus, conforme comprovou vários milagres que ele realizou, a sua própria ressurreição, mostrando que ele venceu a morte. O Senhor Jesus comprovou que era Deus, e isso incomodava os líderes. Então os líderes perseguiram Jesus. Quem mais foi perseguido? Quase todos os apóstolos morreram martirizados, exceto João, se eu não me engano, que morreu já velhinho. Todos os apóstolos, os outros apóstolos foram martirizados. O que significa? Foram perseguidos e mortos por causa do evangelho, por causa da pregação, de terem esse compromisso com a verdade. São servos de Deus que falam sempre a verdade e não se calam, mesmo sob ameaça e sobre dura perseguição. E o apóstolo Paulo também sofreu muita perseguição. Na verdade, olha que interessante, o apóstolo Paulo, antes de se converter, antes de se arrepender dos seus pecados, ele que perseguia a igreja, sabia? Ele que perseguia os crentes. No capítulo 6 no capítulo 7 de Atos, mostra que ele consentia com a morte de Estevão. Estevão, que era o primeiro mártir aí do cristianismo, que era um servo de Deus, que foi morto porque era crente, perseguido e morto. E o apóstolo Paulo estava lá. E a Bíblia diz lá no capítulo 7 que ele também perseguia os crentes. Capítulo 7 e capítulo 8 de Atos. E quando ele se converteu, o que aconteceu? Ele passou de perseguidor a perseguido. Mas isso alterou alguma coisa nele? Não, eu sei como é que... Ele continuou firme, resoluto, olha uma palavra nova aí, resoluto, confiante, convicto de falar a verdade. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu tenho uma notícia para você, na verdade eu não, o apóstolo Paulo. Se você, meu querido, você é um servo de Deus e quer viver piedosamente em Cristo, você vai ser perseguido. Sim, você vai ser perseguido quando você disser na escola que o aborto é pecado, você vai ser perseguido. Quando você disser na sua família que o homossexualismo é pecado e Deus abomina, você vai sofrer perseguição, ameaça. Quando você disser que a ideologia de gênero é pecado, é abominável diante de Deus, sim, você vai ser perseguido. Quando você se recusar a se envolver com práticas imorais, como o sexo antes do casamento, você vai ser perseguido, porque todos os servos de Deus que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas lembrem-se que o servo de Deus fala sempre a verdade, você deve falar. Tudo isso que eu disse. Homossexualismo é pecado, ideologia de gênero é pecado, aborto é pecado, tudo isso você deve falar. Falar porque esta é a verdade. E esse seu compromisso é com a verdade. Lembrem-se que Deus abençoa os seus servos e os protege. E a nossa recompensa está para além desta vida. Mas tenha isso no seu coração, essa convicção firme, forte, de sempre falar a verdade, mesmo sob ameaça ou sobre perseguição. Porque o servo de Deus fala a verdade. Tá bom? O versículo de hoje tem a ver com a nossa lição. Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade.
Simples. O Senhor odeia os lábios mentirosos, aqueles profetas lá, mas se deleita com os que falam a verdade. Você quer ser amigo de Deus, você quer que o Senhor se deleite em você, na sua conduta, fale sempre a verdade. Provérbios 12, 22. Espero que vocês tenham uma semana de paz, falando sempre a verdade, convictos e resolutos. Que Deus abençoe vocês. Deixem aí dúvidas, comentários, entre em contato comigo, me mandem um vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.